Olá pessoal, hoje vamos resolver o problema 393 do livro de Estática do Merriam, da sexta edição. Então o problema diz o seguinte: o mastro AB está no plano vertical YZ e é sustentado por uma rótula em B e por dois cabos em A. Calcular a força trativa em cada cabo devido à força de 20 kN agindo no plano horizontal e aplicada no ponto médio M do mastro. Desprezar o peso do mastro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as forças, fazer o diagrama de corpo livre. Então, eu vou usar essa própria figura para fazer o nosso diagrama de corpo livre, o DCL. Então, a gente já tem a força externa sendo aplicada de 20 kN. A gente vai ter a tração nesse cabo T2. Então, eu vou representá-la aqui por um vetor T2. A gente vai ter a tração no outro cabo, T1. Então, tem essa tração no cabo 1. Eu vou ter as reações de vínculo. Esse vínculo não restringe nenhum momento, nenhuma rotação, nenhuma das direções de rotação, mas restringe a translação nos 3 graus de liberdade, em x, em y e em z. Então, a gente vai ter 3 componentes da força de vínculo. A gente vai ter um componente em x, então eu vou ter um bx, vou ter uma componente em y, by, e uma componente da força em z, bz. Então as forças atuantes já estão identificadas, agora vamos descrever essas forças em termos vetoriais. Então eu vou ter a tração no cabo T1, vetor tração T1 vai ser igual ao seu módulo vezes o vetor unitário na direção de atuação da força, nesse caso NAD. A mesma coisa para a força para tração no cabo T2, a gente vai ter T2 é igual ao seu módulo vezes um vetor unitário na direção de atuação da força, que nesse caso é o vetor unitário AC. A gente tem a força externa atuante de 20 kN, então eu vou ter que representar ela em termos vetoriais. Então aquele F vai ser dado por 20 seno de 20, componente em x, então 20 seno de 20i, mais 20 cosseno de 20 j, e não tem nenhum componente atuando no eixo, na direção do eixo z, então a gente vai ter 0k. E por fim, o B, a força de vínculo B, ela vai ser dada por bxi mais byj mais bzk. Então eu tenho o meu sistema de forças atuante no mastro AB. Então agora o que falta? Definir os vetores unitários. Então esse meu vetor unitário AD, NAD, ele é dado por vetor posição do ponto D em relação ao ponto A sobre o seu módulo. E a mesma coisa para o vetor unitário AC. Então esse NAC vai ser dado por R de C em relação a A dividido por seu módulo. R de C do módulo do próprio vetor. Então, os dois vetores unitários já estão definidos. A gente agora precisa definir quais são esses vetores de posição. Então, eu vou ter esse meu R de D em relação a A. Ele vai ser dado pelo quê? R de D em relação a A. Eu posso escrever ele como uma tríade dos seus componentes. Então, esse R de D em relação a em x, ele vai ser
menos 4 em y menos 5 e em z menos 10. Todas as unidades em metro. Meu próximo vetor, o R de 100 em relação a A, ele vai ser dado pelo quê? A gente tem de 100x vai ser positivo, então vai ser 4. Em y vai ser a mesma coisa, menos 5. E em z a gente tem a mesma coisa, vai ser menos 10. Menos 10k. E todas as unidades também em metro. Então agora a gente tem que calcular o módulo desses vetores, R de A e R de 100 em relação a A, que vão ser iguais na verdade. Então a gente vai ter aqui o módulo de R de D em relação a A, é a raiz quadrada do quadrado dos seus termos. Isso vai dar 11,87 aproximadamente. E a mesma coisa para o R de C em relação a A, que vai dar 11,87. Então assim a gente pode definir os vetores unitários NAD e NAC. Que vão ser dados por... A gente vai ter o NAD vai ser igual a menos 0,34, menos 0,34, menos 0,42 e menos 0,84. O NAC, a única coisa que vai mudar são os sinais, na verdade, então a gente vai ter 0,34 menos 0,42 e menos 0,84. Então, dessa forma, a gente tem definido a direção e o sentido de atuação das trações no cabo T1 e T2. Então, o próximo passo é fazer o cálculo do equilíbrio de forças e momentos dessa barra. Então, para a gente ter equilíbrio estático na barra, a gente vai ter que a resultante de todas as forças tem que ser igual a zero e o momento do sistema de forças atuante na barra em relação a algum ponto também tem que ser igual a zero. A gente vai selecionar o momento da resultante em relação ao ponto B, que vai ter que ser igual a zero, que dessa forma a gente vai estar facilitando, vai estar eliminando a necessidade do cálculo das reações de vínculo. Então, para essa primeira equação aqui, a gente vai ter as forças externas são F mais T1 mais T2 mais B igual a zero. O somatório do momento da resultante em relação a B é a contribuição de cada componente de força, da contribuição de momento de cada componente de força em relação ao ponto que a gente selecionou. Nesse caso seria o ponto B. Então, momento é o vetor posição, produto vetorial da própria força. Então, o que a gente vai ter aqui? O R, o vetor posição do ponto M em relação ao ponto B. O ponto M é o ponto de atuação da força F. Então, a gente vai ter R de M em relação a B, produto vetorial da força F, que é conhecida, é a força externa, mais o produto vetorial do ponto A, que é o ponto de atuação da tração do cabo, vezes a tração no cabo T1, mais o mesmo vetor posição de A em relação a B, produto vetorial de T2, e nesse caso vai ser
a contribuição de momento dessa força B vai ser nula, né? Porque ela está atuante no próprio ponto. Então, R de B em relação a B vezes o B. Escrever só para deixar claro, nesse caso aqui a gente tem a contribuição de momento nula. Então, a equação que a gente tem que resolver é justamente essa do momento, para poder calcular o que se pede no problema, que são os módulos da tração no cabo T1 e o módulo da tração no cabo T2. Então agora a gente vai ter que definir os vetores posição, vetor posição R de M em relação a B e o vetor posição de A em relação a B. Então como é que vai ser? Como que são dados esses vetores? O R de M em relação a B, a gente tem em x é 0, em y vai ser dado por 1,5, como ele está no ponto médio. Então a gente tem essa distância de 3, então em y ele vai estar em 1,5 e em z ele vai estar em 5. Então a gente vai ter 0, 1,5 e 5. Então R de M em relação a B vai ser dado por 0, 1,5 e 5. Tudo em metro. O de A em relação a B vai ser dado por em x 0, em y a gente vai ter 3 e em z 10. Então vai ser 0, 3 e 10. Então esse vetor de A em relação a B vai ser dado por 0, 3 e 10 também em metros. O que falta agora para a gente? Na verdade é só fazer o cálculo de F, que vai dar, que na verdade é 20 seno de 20 graus a componente em I. E isso vai dar 6,84. Então a gente vai ter aqui 6,84, 18,8 e 0. Observando que a unidade aqui está em quilonewtons. Então a gente tem o vetor posição em metro e o vetor força em quilonewton. Então o nosso momento resultante vai estar em quilonewton metro. Então o que resta fazer agora é basicamente fazer o produto vetorial, fazer as contas. Então a gente vai ter o que? O 0, 1,5 e 5. Produto vetorial da força, do vetor força F, 6,84, 18,8 e 0. Mais 0, 3, 10. Produto vetorial do vetor força T1. O vetor força T1 é o que? É o módulo de T1 vezes o vetor unitário, NAD, que está definido aqui, 0,34, 0,34, desculpa, menos 0,34, menos 0,42 e menos 0,84. Mais o mesmo vetor posição de A em relação a B. Então a gente vai ter 0, 3 e 10. Produto vetorial de T2 agora. E o vetor posição NAC, que nesse caso é dado por 0,34 menos 0,42 e menos 0,84. Isso tudo tem que ser igual a 0. Então agora basicamente fazer conta desse produto vetorial, a gente vai chegar em 3 equações, na verdade. Então o que a gente vai ter?
Fazendo o produto vetorial, esse primeiro produto vetorial, a gente vai chegar em menos 94. Estou colocando a conta direto aqui, pessoal, vocês podem fazer a conta. Menos 94, 34,2 e menos 10,26. Mais, agora o produto vetorial da contribuição no momento da força T1 vai dar T1 1,68 menos 3,4 e 1,02. E contribuição de momento devido à força atração no cabo T2 vai ser dado por T2. T1 e T2 são os módulos que a gente quer calcular. 1,68, 3,4 e menos 1,02, que é igual a zero. Então agora é só reunir os termos das componentes em I, J e K e resolver o sistema para obter os valores das incógnitas T1 e T2 que a gente está procurando. Então em I a gente vai ter o que? Menos 94 mais 1,68 T1 mais 1,68 T2 é igual a zero. Em J, você vai ter o que? 34,2 menos 3,4 T1 mais 3,4 T2 é igual a zero. E por fim, os termos em K, a gente vai ter menos 10,26 mais 1,02 T1 menos 1,02 T2. Então a gente pode usar os termos em I e J para resolver esse sistema. Então resolvendo esse sistema a gente vai chegar nos valores de T1 e T2. Então T1 vai ser dado por 33 kN aproximadamente e T2 dado por 22,9 kN aproximadamente. Então aqui está a resposta da questão pedida. Então só recapitulando o que a gente fez: desenhou o diagrama de corpo livre, identificou as forças, as trações no cabo T1 e T2 são representadas pelo seu módulo, a direção e sentido dessa força pelo vetor unitário na direção de atuação da força. Esse vetor unitário é definido pelo vetor posição, no ponto D, por exemplo, NAD de D em relação a A e NAC de C em relação a A, dividido pelo módulo do respectivo vetor. Tendo definido as forças, a gente faz as equações de equilíbrio de forças, equilíbrio de momentos em relação a um ponto qualquer. Nesse caso, a gente fez em relação ao ponto B, que dessa forma elimina a contribuição do momento da força B em relação a esse ponto. E aí, a força F a gente conhece, então a gente permanece com os módulos de T1 e T2, que são as incógnitas que a gente quer determinar. Determina os vetores de posições relativos aos momentos, faz o produto vetorial, vai chegar no sistema, resolve o sistema e calcula as duas forças. Então é isso, pessoal. Até o próximo exercício.